Oi, gente, bem-vindas a mais um Mães da Real. Hoje a gente vai falar sobre um tema potencialmente pesado e sombrio, mas eu acho que a gente pode trazer leveza para a questão toda do perdão, e o que a gente não pode deixar de fazer é falar sobre ele. E por quê? Porque eu acho que uma característica que todos os seres humanos têm é que a gente precisa perdoar alguém, ou tem alguém que a gente pode perdoar no mundo. E por que eu acho que a gente precisa perdoar pessoas? Nomeadamente nosso pai e nossa mãe, geralmente são aquelas pessoas chaves que a gente precisa perdoar, né? É porque, na verdade, quando a gente não perdoa, a gente é que carrega uma âncora, como se fosse uma âncora com a gente, de dor, de medo, e de todos aqueles sentimentos negativos e acaba afetando a gente. Então, assim, é do nosso interesse perdoar o outro, tá? E eu queria fazer uma distinção muito importante, porque eu acho que as pessoas às vezes têm medo de perdoar, porque no que eu perdoo a outra pessoa, eu estou concordando com o que ela fez comigo estava certo. Então, acho que tem uma diferença muito grande entre perdoar a pessoa, que é deixar ir essa dor que está dentro de mim, e aceitar que o que a pessoa fez é certo. Então, se uma pessoa faz uma coisa errada e cabe a ela, a justiça, intervir, a justiça tem que ser feita. Mas eu posso perdoar essa pessoa e devo perdoar essa pessoa, tá? E assim, eu acho que a forma que o perdão começa é através da compreensão. Eu acho que é esse o caminho para o perdão. E o que eu quero dizer com compreensão? Compreensão é entender que o outro tem um ponto de vista distinto do meu e que o outro tem sempre uma razão para fazer o que ele fez. E se eu conseguir por um minuto sair de dentro do meu espaço, do meu mundo e entrar no mundo do outro, aí eu vou conseguir compreender por que ele fez, né? Enfim, então são umas coisas que eu acho que a gente tem que pensar, a gente precisa pensar, até porque a gente tem que ser um exemplo para os nossos filhos, e somos pessoas que não perdoam e pessoas que não estamos dispostas a deixar aí as nossas próprias crenças. Aí eu acho que é um exemplo que a gente está dando para os nossos filhos. O que você acha, Diana? Você está aí com a cara séria? Eu tô aqui super viajando e pensando tanta coisa a respeito disso, mas eu queria pegar o gancho e falar uma parte disso, que, enfim, é um assunto complexo e cada um tem uma forma de encarar essa questão do perdão. Mas quando você falou de compreensão, para mim, eu abraço mais essa ideia, né? Porque eu tenho pensado muito isso sobre o que está por trás do perdão, né? Quando você fala assim, todo mundo tem alguém para perdoar. Será que eu realmente tenho que perdoar? Porque o perdão, ele parte do princípio de que eu estou certo e o outro está errado, né? E quando você fala de compreensão, some um pouco essa questão do certo e errado, né? E é claro que é difícil você internalizar isso, porque às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida e que você fala, cara, mas eu não merecia realmente passar por aquilo. Eu penso isso sobre algumas coisas na minha vida, né? E a gente, quando somos mães, né? E eu acho que isso também ressoa muito com a questão dos nossos pais, né? Quando a gente se torna mãe, a gente começa a pensar como é que meu pai me educou, como é que minha mãe me educou, o que eu vou reproduzir, o que eu fico todos os dias tentando fazer diferente, na verdade, para provar que minha mãe fez errado e que eu vou seguir um outro caminho, né? Então é uma coisa muito, muito até mais egóica do que qualquer outra coisa. Mas voltando à questão da compreensão, quando você olha empaticamente, né, através do olhar do outro, não é você, com a sua vida, com as suas histórias, com as suas experiências, ir lá e colocar a roupa da Paty, passar uma semana na casa da Paty e pronto, e começar a responder a vida dela. Não é isso, né? É como se eu pudesse tirar todas as experiências da minha cabeça, pegar as suas experiências e aí sim responder a vida e as situações. Então, assim, o que o outro fez, ele fez com base naquilo que ele acreditava. E se talvez o que ele acredita não é uma coisa correta, socialmente esperada, era o que ele tinha de ferramenta naquele momento para encarar a vida daquela forma, entendeu?
Então, na prática, né? Se, pô, a minha mãe fez alguma coisa comigo quando eu era criança, ou meu pai fez alguma coisa comigo quando eu era adolescente, que eu acho que, pô, não foi adequado, porque eu não precisava ter escutado aquelas coisas, porque hoje eu imagino que alguém com 14 anos não precisasse, né, tá lidando com aquele tipo de problema daquela forma. Cara, ele é pai, ele me ama. O que ele estava fazendo talvez era uma forma dele reagir a uma situação complicada que ele estava vivendo, e calhou de eu estar ali, entendeu? De ser eu. E eu só estou hoje aqui falando com vocês sobre isso e conseguindo olhar para o meu pai de maneira empática e compreensiva, porque eu passei pelo que eu passei com ele, por eu ter sido, abre aspas, vítima, né? Porque a gente tem... É difícil não sair desse papel, né? A gente tem tesão por ser vítima nessa vida. Então, mas é o que faz eu estar aqui do jeito que eu tô. Então, acho que o assunto, assim, hoje, né? O que tá vivo em mim é isso. É perdão, sabe? Ou é compreensão, ou é empatia. E o perdão, para mim, tem esse caráter do... Eu vou te perdoar porque você errou, mas tudo bem, eu te entendo. Será que ele errou? Será que eu tô certa e ele tá errado? Ou não tem esse negócio de certo e errado, sabe? Isso pra mim tem feito bastante sentido. Eu não penso muito nessa questão do certo e errado. E sim, independente, porque às vezes o que é certo para mim não é certo para você, né? Ou para outra pessoa, enfim. Então, eu procuro pensar e não relaciono muito perdão com relação a esse do certo e errado. Eu relaciono assim, independente de você, no seu ponto de vista, tá certo ou não, eu te entendo. E para mim, tudo bem. E aí, para eu não guardar ressentimento e mágoa dentro do meu coração. Então, assim, aí fica leve para mim, fica leve para o meu coração. Independente de eu concordar ou não. Porque muitas vezes, né, o perdão é tido exatamente da forma com que você falou. Se eu perdoar, eu vou estar aceitando. Se eu perdoar, eu vou estar concordando. Se eu perdoar, então fica aquela coisa de briga de ego, né? Aquele ego de dentro da gente falando mais forte. Eu não vou dar um passo atrás. Eu não posso perdoar, porque se eu perdoar, eu vou estar aceitando essa humilhação. E às vezes vem aquelas, né, minhocas na cabeça, e que é onde a gente fica sem saber como agir. Quando eu dei esse passo para trás e comecei a pensar fora da caixa com relação a isso, e eu comecei a sentir o perdão de forma bem mais leve, onde eu não preciso aceitar o que o outro está falando ou concordar com o que o outro está falando. Não vou dar muitos exemplos aqui para a gente não detalhar muito, mas independente de qualquer perdão, como vocês citaram, dos nossos pais, ou seja, com alguém que realmente fez, às vezes, uma puta sacanagem com a gente. Enfim, o perdão, eu acho que é mais do que isso. Eu vou entender o que você está falando, concordar ou não, mas eu te entendo, te perdoo, eu entendo eu entendo o seu ponto de vista, aí fica leve. Eu vou até além, tá, meninas? Eu acho legal, mas vou pegar uma outra linha aqui, né, para colaborar. Porque eu acho que aconteceu assim comigo também, né? Quando a gente tem dificuldade de perdoar, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma autoanálise do que a gente está tendo dificuldade de perdoar na gente mesmo, sabe? Eu acho que o auto-perdão, né? Você conseguir perdoar as outras pessoas tem muito a ver com o quanto você consegue se perdoar nos seus erros, sabe? Assim, naquilo que você faz de certo, naquilo que você faz de errado. Eu, assim, lá atrás da minha vida, eu era uma pessoa extremamente rígida, assim, comigo, em termos de horário, em termos de integridade, e eu cobrava das pessoas essa mesma rigidez que eu me cobrava, né? Porque quando eu não era a perfeita, a correta, eu tinha comigo a mesma atitude que eu tinha com pessoas que eu via que faziam a mesma coisa comigo. Então, eu acho que incomoda muito. E eu demorei muitos anos para aceitar isso mesmo, né? Aquela frase de que, de repente, o que está incomodando no outro é, de alguma maneira, a manifestação de você mesma, né? Onde é que está o outro aí em você?
Mas eu percebi que a minha dificuldade de perdoar vinha muito da minha dificuldade de me perdoar pelos meus erros, pelas minhas falhas, por aquilo que eu achava que eu deveria fazer e eu não estava fazendo da minha vida. E até hoje eu me pego, às vezes, quando eu erro, e falando coisas ruins, assim, em pensamento, sabe? Ai, Jaqueline, isso, tá, não acredito que você fez isso. E aí eu tô sempre tendo que me perdoar primeiro. Então, eu acho que é isso, assim, né? É a gente também aceitar e compreender, como a Di falou, né? Ter a compreensão de que ninguém é perfeito, nem a gente, né? Nem nós mesmos. Então, deixa eu só fazer um parênteses nisso que você está falando, que eu acho que pode ajudar para quem está do outro lado, e talvez até já começou esse caminho, né, de desenvolvimento pessoal, de pensar um pouco mais sobre si, de fazer essa autorreflexão. Isso que você citou, de olhar essa questão do espelho, né, de você olhar a atitude de outro, se incomodar, como diz uma grande amiga, né, incomodou, doeu, leva para casa que é teu, né? Não sei se a frase é dela ou de alguém, mas quando eu achava que era uma relação direta, sabe? Do tipo, eu tô julgando, né? Julgando o egoísmo numa pessoa. Então, assim, que eu sou egoísta. E aí eu escutei um exemplo esse final de semana que me ajuda, que acho que fica bem didático essa questão de alguma forma aquilo tá em você. E essa de alguma forma é que é bem amplo. Tipo assim, às vezes você está muito incomodada com a atitude de alguém. Será que a atitude dessa pessoa, na verdade, não te incomoda porque você reconhece nele uma liberdade de viver que você não se permite? Né? Então aquilo incomoda porque aquilo esfrega na sua cara, tipo assim, cara, olha como ele está sendo irresponsavelmente feliz, né? Eu sei lá, o que você quiser dizer. E eu sou muito Caxias com a minha vida, tenho, né? Então, às vezes, essa correlação do que você enxerga no outro e daquilo que você precisa curar não é direta. Porque quando eu falo isso, tem gente que diz assim, não, tem nada a ver. Eu não sou assim. Porque a pessoa espera essa correlação muito, né, direta. Ele é egoísta, eu não sou egoísta. Ele é não sei o quê, não. Então, olhar, acalmar e espera. E observa mais e investiga mais, né? Não é uma coisa assim tão... Não necessariamente, né? É uma coisa tão direta. Eu vim aqui, eu sempre venho aprender. Incrível. Nossa, como eu gosto de ouvir vocês falarem. Todas nós aprendemos. Que legal, né, meu? É por isso que a gente faz isso. Coletivo. A gente precisa fazer esse encontro. A gente precisa sair do virtual e ir pro real, hein, mulherada? É terapia coletiva isso aqui, gente. Com certeza. Entendeu? Vamos vibrar aí para essa história, entendeu? Muitas mães, né? Pessoas querendo, enfim, trabalhar essas coisas, né? Eu sou muito grata por ter começado a trabalhar isso tudo, né? Essa semana dei uma aula sobre o perdão para minhas crianças lá na casa de oração. E foi muito legal, assim, a gente colocar na prática, né? O que era perdoar. Enfim, falamos sobre várias coisas. Uma delícia ouvir também o lado das crianças, né? Como eles enxergam o perdão. Foi incrível, assim, não teria que ter um episódio só para contar das crianças, né? Mas, enfim, a gente usou os exercícios da Byron Katie, né? Do The Work, para facilitar, assim, o trabalho. Se vocês não conhecem, né? Quem está assistindo a gente aqui não conhece, eu recomendo que vocês, né, coloquem lá The Work, Byron Katie, que é muito legal. E, enfim, né, levei para a linguagem deles, foi demais, assim, o aprofundamento. Mas o que eu quero trazer, né, de contribuição para esse bate-papo é uma coisa, assim, que eu honro muito em mim, que é o seguinte, eu nunca ouvi dos meus pais, desculpa, filha, errei, fiz uma viagem aqui, uma besteira tal. Mas eu fico tão feliz de eu poder olhar para minha filha quando eu vi que eu viajei na maionese e falar, nossa, filha, desculpa, perdoa a mamãe, tava sem cabeça, gritei fora da hora, fiz isso que não tinha nada a ver eu fazer. E, assim, isso me engrandece tanto por dentro, assim, sabe? Reconhecer que eu
né, que eu sou a mãe dela e que eu, né, tanto dela ou, né, então isso para mim me ganha, assim, sabe? Eu acho que tem muita coisa que eu não consegui ainda, porque assim, na teoria a gente estuda, a gente lê, a gente conversa, mas na hora de colocar mesmo em ação é onde que o bicho pega, né? E aí isso é uma das coisas que eu consigo colocar em ação, que eu consigo colocar, que eu consigo reconhecer, nem sempre, né? Mas quando eu consigo reconhecer, eu consigo chegar para ela e falar: desculpa, filha. Então, para mim, isso aí é demais. E Fê, eu acho uma coisa importante a gente se lembrar é que quando os nossos pais eram da nossa idade, naquela geração, existia, eu acho que uma crença muito grande que educar bem um filho era mostrar aquele jeito assim, duro e tal. Então, assim, eu acho que ele... E os meus pais foram a mesma coisa. Demonstrar essa vulnerabilidade era algo que péssimo. Estava totalmente fora de cogitação. Exatamente. Se você mostrar sua vulnerabilidade, seu filho vai ser um vulnerável, né? Isso não é bom. Então, assim, meus pais foram do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que isso ajuda a gente a compreender eles, né? Que eles fizeram o melhor que eles podiam. Eles achavam que ser uma boa mãe, bom pai, era fazer esse tipo de coisa. Era não mostrar fraqueza. Era sempre forte, né? Diante do que eles receberam também, né? Porque como foi é que eles poderiam fazer diferente diante também, que isso daí vem de geração para geração. Porque assim, se a gente recebeu assim, eles receberam muito pior que a gente, né? Mas realmente foi muito pior, né? Porque se fosse melhor, ia, né? Ia só melhoraria. Tá melhorando as versões sempre tá melhorando, né? Ó, eu super acredito nessa questão de, sei lá, não sei se existe essa terminologia, mas missão coletiva, sabe? Eu acho que a geração dos nossos pais, eles tiveram a sua missão, sabe? E que talvez a gente não perceba qual foi, né? Talvez até preparar a nossa geração para que a gente enfrente os dilemas que a gente está enfrentando, né? Então, assim, eu acho que às vezes eu fico, poxa, isso me conforta muito. Se eu passei pelo que eu passei, se eu vivi tudo que eu vivia, o universo conspira e ele sabe exatamente o que ele estava fazendo, sabe? Sei lá, eu penso muito nisso. E aí, meninas, o que é ser mãe na real? É perdoar! Se perdoar, né? Aprender diariamente a perdoar. A se perdoar, porque a gente perdoar. O auto-perdão é o primeiro passo, porque realmente é um aprendizado incrível pra gente, o auto-perdão, né? Falou. Fechou, Camilinha. Tá ensinando os nossos filhos aí, né? É isso aí. Gente, assine o canal, tá? Para quem ainda não assinou, assina o canal. Tem super vários episódios maravilhosos. E comenta o que vocês estão achando. A gente também super aceita dicas, né, gente? De temas bacanas que vocês aí acreditam que vai agregar na vida de vocês. Um beijo e até a próxima. Beijos.